Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo do Testando Setups, que é aquele quadro que eu pego um setup de alguém aí na internet, programo para o Profit e trago para vocês os backtests para a gente ver se o setup funciona ou não, tá? E dessa vez eu estava entrando na internet, um dos vídeos sugeridos aí pelo YouTube para mim foi um vídeo do canal Wall Street Invest que estava com o título de Estratégia Day Trade Inside Candle, melhor setup de candlesticks. Tá? Aí eu assisti o vídeo, trouxe alguns prints aqui de como funciona o setup, eu já vou explicar para vocês e programei para o Profit, não fiz os backtests ainda, vou fazer agora com vocês para a gente ver se esse setup aí do Wall Street Invest funciona, tá? Esse vídeo deles aqui então foi publicado 3 semanas atrás, então hoje é dia 2 de dezembro, então 3 semanas atrás vai ser ou a primeira semana ou segunda semana de novembro aí de 2024, para quem quiser procurar no canal do Wall Street Invest, beleza? E o setup deles funciona da seguinte forma, todos os prints que estão aqui são prints tirados do vídeo apresentado, tá? E funciona da seguinte forma, então a gente vai esperar um Inside Candle. O que é um Inside Candle? O Inside Candle, ele é um candle onde a máxima é menor que a máxima anterior e a mínima é maior do que a mínima anterior. Então este candle aqui, os pavios do candle, do Inside Candle, ele é dentro do pavio do candle anterior, tá? Então ele fica aqui com a máxima menor do que a anterior e a mínima maior do que a anterior, certo? E depois de identificar o Inside Candle, onde é feita a entrada, tá? Então, segundo o vídeo, a gente vai marcar a máxima aqui do nosso Inside Candle. Quando ele romper, vai dar a entrada. Então, a entrada vai ser neste ponto aqui, vai ser uma entrada stop. Vai posicionar o stop aqui embaixo deste candle e o alvo uma vez para cima, ficaria mais ou menos aqui, tá? Então, ele até desenhou aqui em vermelho escuro no vídeo, o alvo 1 para 1, onde posicionaria, onde seria a entrada, tá? Alvo e stop, entrada. Só que não dá para ver muito direito aqui porque ele escreveu com uma linha muito fraquinha. E na venda a mesma coisa, tá? Só que dessa vez, em vez de romper a máxima que seria aqui, romperia a mínima. Então rompeu a mínima, seria a entrada, o stop ficaria aqui em cima, tá? Tá escrito SL aqui, ó, de stop loss, ficaria em cima do candle anterior e alvo uma vez para baixo. Beleza? Ele fala também então que funciona no mini índice, no dólar, SP500, pares de moedas que não vou ter como testar porque eu estou no Profit, e commodities. Beleza? Além disso ele fala que também dá para usar no Forex, e cripto e ações. Beleza? E aí ele recomenda então que se faça no gráfico de 5 minutos e day trade, tá? Não é para swing trade, então só vou fazer testes em gráficos de day trade. E de candlesticks, obviamente, porque box Renko não dá para fazer essa estratégia. E aí ele diz também que quanto maior o tempo gráfico, mais as chances de lucrar. Então, já que ele diz que dá para aumentar o tempo gráfico, eu vou testar em 3 tempos gráficos diferentes. O de 5 minutos, o de 15 e o de 30. E aí eu separei alguns ativos aqui que eu vou fazer os backtests dessa estratégia, que é o índice futuro, o dólar futuro, o milho, tá? Então aqui a gente tem índice dólar, aqui tem uma commodity que eu escolhi, que é o milho. Falou que também serve em cripto, então escolhi aqui o Bitcoin futuro para a gente testar. SP500 e aí 3 ações. Escolhi Petro, Vale e Itaú de 3 setores diferentes aí para a gente poder fazer as nossas operações. Como é day trade, então eu vou definir para a gente fazer as operações até as 16 horas, tá? Eu não vou entrar em operação a partir das 16, tá? Então eu vou operar aqui neste caso das 9 até às 16 horas, beleza? E aí eu fiz então o código da estratégia, que é este código aqui, beleza? Esse código vai estar disponível para vocês poderem baixar no link na descrição. Então vocês vão acessar o link na descrição, que vai cair na minha árvore de links, que é essa árvore aqui. Clicando em Google Drive, vai ser redirecionado aí para o meu Google Drive, onde eu posto os meus conteúdos. Nesta pastinha aqui chamada Testando Setups, você vai ter um quadradinho novo que eu vou estar colocando aqui com um setup chamado Wall Street Invest Inside Candle, beleza? Que é o setup que eu estou explicando aqui para vocês hoje. Então vamos lá para o código, né? Então primeiramente eu defini o que é um Inside Bar. Então a Inside Bar é quando a máxima é menor do que a máxima anterior e a mínima é maior do que a mínima anterior.
e criei uma condição aqui, if inside bar, então ele vai pintar a barra de amarelo. Então essas barras que vocês estão vendo de amarelo aqui no gráfico são as barras inside bar. Então, por exemplo, essa barra em amarelo aqui, ela tem a máxima menor que a anterior e tem a mínima maior do que a anterior. Então, uma inside bar, a gente pinta de amarelo, é ela que vai dar o sinal pra gente. Beleza? E aí depois temos outras condições. Então, se não tem posição aberta, if not has position, e inside bar, então não tem posição aberta e aparece uma inside bar, então ele vai posicionar uma ordem stop na máxima e uma ordem stop na mínima, tá? Então ele vai posicionar uma ordem de compra aqui na máxima do inside bar e uma de venda aqui na mínima do inside bar. O que pegar primeiro é o que será considerado para a operação. Beleza? Então vamos lá. Outra coisa que eu tenho que definir qual é o meu gerenciamento de risco, tá? Então eu criei duas variáveis, uma GR compra, uma GR venda, que vai ser o seguinte. Então nesse caso aqui, ó, como ele pegou uma venda, o nosso GR venda vai ser a distância entre a mínima aqui do inside bar, que é o ponto de entrada, até a máxima do candle anterior ao inside bar. Então aqui 275 pontos. Tá? Então, como foi venda, o nosso GR de venda é o high 1, que seria esse aqui, que é o high anterior, que é a máxima anterior, menos a mínima. Tá? Então, ele vai dar essa variação para a gente de 275 pontos nesse caso. Beleza? Esse vai ser o gerenciamento de risco na venda. E na compra, a gente faz a mesma coisa, só que em vez da gente considerar a máxima anterior menos a mínima, a gente vai considerar a máxima menos a mínima anterior. Tá? Então, a máxima, que é esse cara aqui do inside bar, até a mínima anterior. Nesse caso aqui foi 150 pontos, é onde ele vai projetar o nosso alvo ali em cima. E também o nosso stop, que dá exatamente aqui na mínima do candle anterior ao inside bar, que é o candle que ele disse onde devemos posicionar o stop. Beleza? Então essas duas condições fazem isso. E aí eu criei então, se estiver comprado, então ele vai posicionar uma ordem de saída limite, que vai ser o valor do preço de entrada, mais o gerenciamento de risco, que é este cálculo aqui que a gente calculou, e também vai posicionar o stop, que é o nosso preço de entrada, menos o nosso gerenciamento de risco, e aí a mesma coisa então para venda, tá? Então se a gente está vendido, a gente tem que comprar para cobrir, e se a gente está comprado, a gente tem que vender para cobrir, por isso sell to cover, beleza? Então vamos lá. Aqui, eu já estou no gráfico de 5 minutos, a gente vai fazer os backtests naqueles ativos que eu passei para vocês. Então eu já deixei todos eles abertos aqui, tá? Todos os ativos que eu vou fazer backtest. Eu vim aqui na aba de risco e cliquei aqui para pausar e zerar as operações às 16 horas. Então aqui na direita, tá? Então se essa aba estiver fechada para você, é só clicar em execução. Aí aqui nesta opção de risco, eu coloquei para ele operar só até as 16. Então ele vai operar da abertura do mercado até as 16, que é onde ele vai zerar as operações e não vai operar mais. Beleza? Então eu vou abrir aqui o desempenho e a gente vê que no índice 5 minutos não é uma estratégia lucrativa, tá? Então ele deu um prejuízo. Eu tô vendo aqui 6 meses de backtest, tá? Então aqui no meu resultado aqui, ele está pegando 6 meses de backtest. No índice de 5 minutos não foi interessante, tá? Um fator de lucro de 0,95, só 46% das operações vencedoras. Nos 15 minutos, já ficou positivo, mas ainda assim o fator de lucro 1,05 não é muito interessante, 46% das operações vencedoras. E no 30 minutos, deixa ele carregar aqui, aí já deu um resultado de um pouco melhor, mas ainda assim não é muito interessante, 1,13 de fator de lucro em 6 meses. 6 meses aí dividido pelos R$700 aí de lucro, dá cento e poucos reais por mês, não, ainda assim não é muito lucrativa a estratégia, 47% aí de acerto. No dólar futuro, 5 minutos, ele fez então um resultado bem negativo, menos R$5.000, 0,82 de fator de lucro, não muito bom. Nos 15 minutos, mesma coisa, tá? Mesma situação aí dos 5 minutos. E aí, por fim, nos 30 minutos no dólar, já passou para o positivo, mas ainda assim um resultado baixo, tá? 1,04 de fator de lucro, só R$490 aí, e 46% de operações vencedoras. Então, para dólar e índice, não recomendo esse setup, mas o código tá aí para quem quiser alterar, fazer algumas mudanças e aí talvez
conseguir aperfeiçoar esse setup. No milho CCM FUT, a gente já tem um 0 a 0 praticamente aí nos 5 minutos. Nos 15 minutos, negativo nos 15 minutos, 0,94 de fator de lucro, 43% positivo de operações vencedoras. E aí nos 30 minutos, aí já ficou positivo. Então 1,24 já começa a ficar um pouco mais interessante. Nos 30 minutos no milho, R$ 2.187, 48% aí das operações vencedoras. Bitcoin, 5 minutos, positivo, então R$7.000 positivo, Bitcoin tá até que interessante, precisa analisar quais são os custos aí de todas essas operações, porque a gente está vendo aqui 1.186 operações nos últimos 6 meses, então tem que ver quais são os custos de operação para isso tudo de operações aqui no Bitcoin, mas já começou a dar um resultado aqui interessante, apesar do fator de lucro aí tá baixo, né? 49% de operações vencedoras. Nos 15 minutos, mesma situação, dessa vez menos operações, então talvez seja até melhor um pouco que o anterior, mas ainda assim 1,12 de fator de lucro não é interessante. 50% de operações vencedoras e 30 minutos, R$3.000 aí, 1,14 de fator de lucro, 50% também das operações vencedoras, 230 operações aí. Beleza? Então esses são os resultados do Bitcoin. Vamos para o SP500. 1,07 de fator de lucro, 47% das operações vencedoras, não é muito interessante. Nos 15 minutos, 1,03 praticamente 0 a 0, 48% de operações vencedoras. E nos 30 minutos, 1,05 também praticamente 0 a 0, 51,16% aí de operações vencedoras. Agora vamos para as 3 últimas ações que eu escolhi aqui, que é a Petro, que deu 0,72, só prejuízo, não recomendo utilizar na Petro. Nos 15 minutos também aí, ó, 0,7 também não foi muito legal. E nos 30 minutos, 1,11 já passou a ficar positivo, mas R$100 em 6 meses não é nada, né? Então, praticamente 0 a 0 não é boa na Petrobras. Vale 5 minutos, negativo, 38% só de operações vencedoras. Nos 15 minutos, também negativo, 39% de operações vencedoras. E aí, por fim, nos 30 minutos na Vale, também negativo, 43% aí de operações vencedoras. Beleza? E aí, por fim, temos o Itaú, do setor de bancos, aí, então, com 0,72 nos 5 minutos, negativo, 34% das operações vencedoras. Nos 15 minutos, também negativo, 30% das operações vencedoras. E nos 30 minutos, também negativo, 43% de operações vencedoras, tá? Então, no geral, esse setup não é um setup bom, apesar de que se você entrar a favor de tendência, você consegue melhorar ele um pouco. Se você entrar em zonas de suporte, resistência e fazer uma análise a mais, você consegue melhorar ele um pouco, mas do jeito que foi apresentado no vídeo ali do Wall Street Invest, que não diz nada sobre tendência ou suportes, resistências, nada do tipo, a entrada somente pela sinalização do Inside Bar não é rentável, tá? Então esse setup não é muito interessante para usar da forma como tá, mas para quem quiser alterar o código, fazer aí as suas adaptações, tá disponível no meu Google Drive. Beleza? Então se você curtiu, deixa o seu like e se inscreva no canal. Precisando de serviço de programação, no mesmo link da descrição tem o meu Telegram, é só me chamar lá. Beleza? Então fico com vocês aí, até o próximo vídeo.